Existe um veneno invisível correndo nas suas veias agora mesmo que te faz rejeitar violentamente a vida que você diz querer. E se você não extrair isso da sua mente hoje, eu te garanto que daqui a 10 anos você estará exatamente no mesmo lugar, sentindo essa mesma angústia sufocante de potencial desperdiçado. Antes de a gente mergulhar fundo nessa cirurgia emocional, já deixa o seu like ou segue aqui, porque o que vamos conversar agora vai doer, mas é aquela dor necessária de um osso sendo colocado de volta no lugar. A verdade brutal é que a sua estagnação não é falta de sorte, não é culpa do governo e nem falta de oportunidade. A sua estagnação é um mecanismo de defesa extremamente sofisticado que você construiu para se proteger do sucesso. Parece loucura, eu sei. Quem em sã consciência fugiria da riqueza, do reconhecimento ou da felicidade plena? O seu inconsciente foge, porque para a parte mais primitiva do seu cérebro, o desconhecido é igual à morte, e o sucesso é o maior desconhecido que existe. Você diz que odeia a sua situação atual, reclama da falta de dinheiro, do relacionamento morno, da carreira travada, mas no fundo, existe um conforto macabro nessa dor. É uma dor familiar. Você já sabe o tamanho dela, já sabe como ela se comporta quando você acorda e quando vai dormir. A incerteza de uma nova identidade, mesmo que seja uma identidade vitoriosa, gera um pânico silencioso no seu sistema nervoso. O seu cérebro prefere lidar com o inferno conhecido do que arriscar um paraíso que ele não pode controlar. É por isso que você quase consegue, mas recua. É por isso que quando as coisas começam a dar certo demais, algo acontece, você adoece, briga, procrastina ou se sabota. Você está literalmente viciado na segurança do fracasso. E isso vai muito além do medo individual. Existe uma âncora ainda mais pesada que te prende ao fundo, chamada lealdade invisível. Talvez você nunca tenha percebido, mas existe um teto de vidro emocional sobre a sua cabeça que foi instalado pela história da sua família. Se todos os seus ancestrais, seus pais, seus tios, viveram na escassez ou na luta constante, uma parte profunda de você sente que prosperar, ser abundante e leve, seria uma traição. É como se ao ultrapassar os limites financeiros ou emocionais da sua família, você estivesse abandonando o bando, deixando-os para trás na miséria, enquanto você segue para a luz. Essa culpa tóxica e silenciosa te faz frear toda vez que você está prestes a romper a barreira. Você se diminui para continuar pertencendo. Inconscientemente, você pensa que é melhor ser igual a eles e ser amado, do que ser bem-sucedido e acabar sozinho, julgado ou rejeitado pelas pessoas que você ama. Essa lealdade cega é o que te faz repetir os mesmos erros dos seus pais, mesmo jurando que faria tudo diferente. Que o buraco é ainda mais fundo quando olhamos para o ganho secundário da sua inércia. Ninguém gosta de admitir isso, mas existe um benefício oculto em não sair do lugar. Enquanto você está aí travado, tentando e não conseguindo, você está protegido. Protegido da crítica, protegido da inveja, protegido da responsabilidade colossal que vem com o poder. Quem não faz não é julgado. Quem continua na média não incomoda. A sua estagnação funciona como um escudo contra o mundo. Se você realmente explodisse seu potencial, se você virasse a potência que nasceu para ser, você se tornaria um alvo. As pessoas esperariam coisas de você. Você teria que sustentar esse novo nível todos os dias, e o medo de subir e cair, de conquistar e não dar conta de manter, é paralisante. É mais seguro ficar no chão, porque do chão ninguém passa. Além disso, existe uma sedução perigosa na autoimagem de vítima, na narrativa do eu esforçado e injustiçado. Carregar a história de que você luta tanto, se dedica tanto, mas o mundo não colabora, te dá um álibi moral perfeito. Essa narrativa justifica a sua falta de resultados perante os outros e perante o espelho, sem que você precise confrontar a sua própria ineficiência ou as suas escolhas covardes. Perder essa identidade de guerreiro sofredor significa perder a desculpa. Se você tiver todas as ferramentas e o caminho aberto, e ainda assim não fizer, a culpa é exclusivamente sua, e encarar essa responsabilidade é aterrorizante. É a aversão à responsabilidade da sua própria potência. Muitos preferem ser vistos como potencial desperdiçado do que como fracasso real. Então nem tentam de verdade, ou tentam apenas até o ponto onde podem dizer que fizeram o possível. O ponto cego está exatamente aqui. Você não está bloqueado porque não sabe o que fazer. Você está bloqueado porque, lá no fundo, uma parte de você morre de medo de descobrir quem você teria que se tornar para sustentar a vida que diz querer. O peso da coroa assusta mais do que o peso das correntes. A verdade brutal que ninguém tem coragem de te contar é que o seu fracasso não é um acidente. Ele é um projeto de segurança extremamente bem-sucedido do seu próprio cérebro para te proteger da ameaça mortal que é o sucesso desconhecido. Você não está parado porque algo está errado com você. Você está parado porque o seu sistema operacional interno está funcionando
funcionando perfeitamente para cumprir a sua função biológica primária, sobrevivência, não felicidade. O seu subconsciente não entende a diferença entre uma mudança de carreira e um predador na savana. Para ele, qualquer território inexplorado é um risco de morte. E é por isso que, paradoxalmente, a miséria familiar é mais reconfortante do que a prosperidade estranha. Quando você está na lama, você sabe exatamente onde está o chão, conhece a temperatura, sabe o gosto amargo na boca. É horrível, mas é previsível. O seu sistema nervoso relaxa no caos conhecido porque ele sabe como navegar ali. Já o sucesso, a abundância, a realização plena, isso é um terreno alienígena. O seu corpo reage à possibilidade de dar certo com a mesma química do pânico, disparando alarmes silenciosos que te fazem sabotar tudo assim que as coisas começam a melhorar. É aqui que entra uma das forças mais devastadoras e invisíveis da psique humana, a lealdade oculta. Nós somos animais de bando, biologicamente programados para pertencer, e muitas vezes pertencer significa compartilhar as mesmas limitações, as mesmas dores e o mesmo teto financeiro da nossa família ou do nosso grupo social de origem. Existe uma culpa corrosiva que quase ninguém admite sentir em ultrapassar aqueles que amamos. Quem é você para ter liberdade financeira se o seu pai trabalhou até a exaustão e morreu contando moedas? Quem é você para ter um relacionamento leve e apaixonado se a sua mãe suportou 30 anos de um casamento infeliz e silencioso? Inconscientemente, o seu amor por ele se manifesta como uma autopunição. Você se mantém pequeno para não ofender a dor deles com o seu sucesso. Crescer, prosperar, romper a barreira do que era considerado possível na sua linhagem é sentido pelo seu cérebro primitivo como uma traição, como um abandono do clã. Então você avança 2 passos, sente a vertigem de estar subindo acima do nível permitido pela sua história familiar e imediatamente cria uma crise, perde dinheiro, arruma um conflito ou adoece para voltar ao nível de segurança onde todos os outros estão. É uma forma distorcida de amor que te mantém acorrentado à mediocridade. Além dessa lealdade tóxica, existe o ganho secundário da inércia, o benefício secreto que você obtém ao não sair do lugar. Enquanto você está estagnado, lutando, tentando, você está protegido. O sucesso é uma vitrine exposta, um palco iluminado onde não há onde se esconder. Se você realmente alcançar o que diz querer, você se torna um alvo. Você atrai olhares, julgamentos, inveja e, pior, expectativas. As pessoas vão esperar que você continue entregando, que você continue sendo potente. E se você não conseguir sustentar, e se descobrirem que você é uma fraude, a estagnação te protege dessa exposição. No fundo do poço, ninguém te cobra excelência. Ninguém espera que você lidere. Existe um conforto macabro em ser aquele que não teve sorte, porque a vítima recebe empatia, recebe colo, recebe a validação de que o mundo é injusto. O vencedor recebe pedras. O seu subconsciente calcula esse risco o tempo todo e decide que é mais seguro lidar com a frustração de não ter do que com o terror de ter e perder, ou de ter e ser atacado. Você evita a potência porque ela exige que você mate a sua versão atual. E não se engane, é um luto real. Para nascer a pessoa capaz de viver a vida que você sonha, a pessoa que você é hoje, com todas as suas desculpas, seus vícios emocionais e suas narrativas de coitadismo, precisa morrer. E nós lutamos com unhas e dentes para preservar nossa identidade, mesmo que seja uma identidade de fracassado. A pergunta que te paralisa não é como eu faço para chegar lá, mas sim quem eu serei se não for mais aquele que luta. Se a luta acabou, se a guerra foi vencida, quem é você na paz? Para muitos, o silêncio da paz é ensurdecedor, insuportável. Eles precisam do ruído do problema para sentirem que existem. A aversão à responsabilidade da sua própria potência é o ponto cego final. Assumir que você é capaz de coisas grandiosas retira de você o direito de reclamar, o direito de culpar o governo, a economia, os pais ou o cônjuge. Se você é potente, o resultado é seu. E essa solidão da responsabilidade total é o que faz a maioria recuar para a sombra, preferindo a dor de uma vida pequena, a vertigem de uma vida grandiosa e sem desculpas. Você está protegendo o seu fracasso como se fosse um tesouro, porque ele é a única coisa que te mantém a salvo do terror absoluto, que é dar certo de verdade e não ter mais a quem culpar. A sua estagnação não é um acidente de percurso, nem falta de oportunidade, e muito menos azar. Ela é um projeto de arquitetura extremamente sofisticado, desenhado pelo seu subconsciente, para te manter exatamente onde você está, porque onde você está, por pior que seja, é previsível. O seu sistema nervoso
misterioso foi desenhado para a sobrevivência, não para a felicidade, e para a parte mais primitiva do seu cérebro, o desconhecido é sinônimo de morte. É por isso que você recua. Quando você começa a avançar, quando o horizonte de uma nova vida se abre e o cheiro do sucesso real entra pelas suas narinas, um alarme dispara dentro de você. Não é o medo de falhar que te para, é o pavor de funcionar. Porque a dor que você sente hoje, a escassez, a frustração, o quase chegar lá, tudo isso é familiar. É como um sapato velho e apertado que machuca o pé, mas que já tem o formato da sua pisada. Você sabe exatamente como lidar com a decepção. Você já tem o roteiro pronto para consolar a si mesmo. Já sabe para quem ligar para reclamar da vida. Já sabe qual cara de coitado fazer para o espelho. Agora, e se der certo? E se você explodir em resultados? O subconsciente olha para isso e vê um abismo de incertezas. Quem é você com dinheiro sobrando? Quem é você sendo admirado e não consolado? Quem é você sem a crise da semana? Essa nova identidade é uma ameaça biológica para o seu eu atual. E é por isso que você se sabota com uma precisão cirúrgica sempre que está prestes a romper a barreira. Mas existe uma camada ainda mais profunda e viscosa nesse bloqueio. Uma lealdade invisível que você jurou sem saber. Olhe para a sua história, para a sua família, para o ambiente onde você cresceu. Romper o teto financeiro ou emocional dos seus pais, superar os seus irmãos ou amigos de infância, muitas vezes é sentido internamente como uma traição. Existe uma culpa corrosiva no sucesso que ninguém te conta. Inconscientemente, você pensa que se voar alto demais vai deixar de pertencer ao clã. Você freia o seu potencial para não ferir o ego daqueles que ama, para não parecer arrogante, para não ficar sozinho no topo. Você prefere ser medíocre e acompanhado do que grandioso e solitário na sua nova realidade. É uma lealdade tóxica que te faz repetir os padrões de falência, de casamentos infelizes ou de quase sucesso dos seus antepassados, como se o seu fracasso fosse uma forma de honrá-los, uma forma de dizer, eu sou um de vocês, eu também sofro. E enquanto você carrega esse peso morto da lealdade, você também se alimenta do ganho secundário da sua inércia. Sim, você ganha algo por não sair do lugar. Enquanto você é apenas uma promessa, um talento desperdiçado, você está protegido. Quem não faz não é criticado. Quem não sobe ao palco não leva tomate. Ficar nos bastidores da própria vida, planejando eternamente, estudando eternamente, se preparando eternamente, é um escudo dourado contra o julgamento. Você mantém intacta a ilusão da sua potência sem nunca ter que colocá-la à prova no mundo real. É muito confortável poder dizer, eu poderia ter sido gigante se não fosse por X ou Y, porque isso preserva a sua autoimagem de gênio injustiçado. Se você realmente for lá e fizer, e o mundo cobrar mais e a responsabilidade aumentar, você perde o direito de ser a criança que precisa de colo. O sucesso exige uma postura adulta que a maioria rejeita visceralmente. Manter-se como vítima das circunstâncias, o herói trágico que luta contra moinhos de vento, é uma narrativa viciante. Gera empatia, gera atenção, gera validação barata. As pessoas adoram um sofredor esforçado. Se você resolve seus problemas, se você enriquece, se você cura suas feridas emocionais, você perde a plateia que aplaude a sua dor. Você tem medo de que, se não tiver mais problemas graves, as pessoas deixarão de se importar com você. E finalmente, chegamos ao ponto cego mais brutal, a aversão à responsabilidade da sua própria potência. Perceba que no fundo você sabe que é capaz. Você sente uma energia pulsando no peito que diz que você nasceu para algo monumental, mas assumir isso é aterrorizante, porque se você é potente, se você tem as ferramentas, se o poder está nas suas mãos, então cada dia que você passa na mediocridade é uma escolha sua. Isso retira qualquer possibilidade de olhar para o lado e apontar o dedo. Assumir a sua grandeza significa carregar o peso das expectativas. Significa que, se você cair, vai doer mais porque a altura é maior. Significa ter que sustentar um padrão de excelência todos os dias, sem feriados, sem pausas para o drama. A maioria das pessoas prefere a morte lenta e anestesiada de uma vida pequena do que a vertigem alucinante de assumir o comando total do seu destino. Você está estagnado não porque o mundo está fechado para você, mas porque você trancou a porta por dentro e engoliu a chave. Tudo para não ter que enfrentar a luz cegante da pessoa extraordinária que você sabe que poderia ser, mas não tem coragem de sustentar. Existe um vício secreto que está destruindo seu futuro agora mesmo. Você é viciado na segurança da sua própria
própria infelicidade, e eu vou te provar que o buraco onde você está é na verdade o seu lugar favorito no mundo. Pode parecer uma ofensa ouvir isso, uma agressão direta ao seu ego que grita por mudanças todos os dias, mas a neurociência e a psicologia profunda concordam que o ser humano não busca a felicidade, ele busca a familiaridade. O seu subconsciente prefere 1000 vezes a dor que ele já conhece, aquela angústia previsível de fim de mês ou a solidão rotineira, do que a incerteza absoluta de uma nova vida de sucesso. Porque o desconhecido, mesmo que seja o paraíso, soa como ameaça de morte para a parte primitiva do seu cérebro. Você diz que quer prosperar, que quer liberdade, que quer ser gigante, mas o seu sistema nervoso está programado para te manter exatamente onde você está, porque aí, pelo menos, você sabe como sobreviver. Você já decorou o script do sofrimento. Você sabe como agir quando falta dinheiro, sabe como se comportar quando é rejeitado, sabe qual cara fazer quando as coisas dão errado. É um papel que você ensaiou a vida inteira. Se eu te der o sucesso absoluto amanhã, você entra em pânico porque não tem roteiro para a vitória, não tem memória muscular para a abundância. É por isso que logo após um pequeno progresso, você inconscientemente puxa o freio de mão. E aqui entra uma camada ainda mais profunda e dolorosa, que chamamos de lealdade invisível. Muitas vezes o seu bloqueio financeiro ou emocional é na verdade um ato de amor distorcido. Olhe para a sua história familiar, para as pessoas de onde você veio. Se todos ao seu redor, se seus pais e avós viveram na escassez, no sacrifício e na luta dura, uma parte de você sente que ultrapassar esses limites é uma traição. Ser muito mais rico, muito mais feliz ou muito mais realizado do que o seu clã gera uma culpa corrosiva. É como se ao voar, você estivesse abandonando quem ficou no chão. Então, por uma lealdade cega e muda, você se sabota para continuar pertencendo. Você prefere falhar e continuar sendo um de nós do que vencer e se tornar um deles. É um pacto de mediocridade assinado com sangue emocional, onde você sacrifica seu potencial no altar do pertencimento. Antes de continuarmos a desmembrar essa estrutura psicológica, se você sente que estamos tocando em feridas que precisam ser curadas, para que você finalmente avance, verifique agora se você está inscrito no canal. O que estamos fazendo aqui é uma cirurgia na alma, e você não vai querer perder os próximos passos dessa reconstrução. Então garanta sua inscrição para continuarmos essa jornada juntos. Agora precisamos encarar o ganho secundário da sua inércia. Ninguém faz nada à toa, nem mesmo sofrer. Existe um benefício oculto em não sair do lugar, um pagamento secreto que você recebe por manter a vida estagnada. Enquanto você está tentando e não conseguindo, você recebe compaixão. Você tem a proteção contra críticas severas. Quem está no chão não pode cair. Quem não lança o projeto não pode ser julgado pelo fracasso do projeto. A estagnação é um escudo perfeito. Ela protege a sua autoimagem de vítima, aquela narrativa confortável de que eu sou esforçado, mas a vida é injusta. Essa história é sedutora porque ela retira de você a culpa. Ela justifica a falta de resultados perante os outros, sem que você precise admitir incompetência ou medo. É muito mais fácil dizer, o mercado está difícil do que dizer, eu estou com medo de crescer, porque crescer expõe. O sucesso é um palco iluminado, e nesse palco não há onde se esconder. E é exatamente aí que reside o ponto cego final, a aversão à responsabilidade da potência. No fundo, o que te paralisa não é o medo de ser fraco, é o pavor de ser forte, porque a fraqueza é cheia de desculpas, mas a potência não aceita nenhuma. Se você admitir para si mesmo que é totalmente capaz, que tem o talento, a inteligência e a força para realizar o impossível, então cada dia que você não realiza, se torna um fardo insuportável na sua consciência. Assumir a sua grandeza significa perder o direito de reclamar. Significa que você nunca mais poderá culpar o governo, o chefe, o cônjuge ou o tempo. Significa carregar o peso do mundo nas costas e dizer, eu dou conta. E a maioria das pessoas, lá no fundo, prefere a leveza insuportável de ser uma vítima do que o peso glorioso de ser o protagonista. Você evita o crescimento para não ter que lidar com a expectativa que vem junto com ele. Você se mantém pequeno para que ninguém espere nada de você, nem mesmo você. Mas essa segurança é uma ilusão, uma jaula dourada que está enferrujando e te intoxicando dia após dia, transformando o que deveria ser uma vida monumental em uma nota de rodapé na história do mundo. Existe um benefício secreto no seu fracasso, que você está protegendo com a própria vida. E enquanto não admitir que ganha algo ao perder, você continuará exatamente onde está. A verdade brutal que o seu ego tenta esconder é que a sua estagnação não é um acidente de percurso, nem uma injustiça do destino, mas uma escolha subconsciente e calculada, porque no fundo, uma parte obscura da sua mente prefere a dor familiar de não sair do lugar à incerteza
surpresa aterrorizante de se tornar quem você nasceu para ser. Nós fomos programados biologicamente para sobreviver, não para prosperar. E para o seu cérebro primitivo, o conhecido é seguro, mesmo que o conhecido seja a miséria, a escassez ou a solidão. O sucesso, por outro lado, é um território estranho, não mapeado, e nada ativa mais os alarmes de perigo do seu sistema nervoso do que caminhar em direção a uma nova identidade que você ainda não sabe como sustentar. Você diz que quer a mudança, grita aos quatro ventos que deseja a liberdade financeira, o reconhecimento e a plenitude, mas suas ações sussurram uma lealdade invisível a um passado que você jurou superar. Existe um teto de vidro sobre a sua cabeça que não foi colocado pela economia ou pelo mercado, mas pelas histórias que você ouviu na mesa de jantar da sua infância. Há uma culpa silenciosa e corrosiva em ultrapassar aqueles que vieram antes de você. Inconscientemente, você se sabota porque o sucesso absoluto soa como uma traição aos seus pais, aos seus amigos de longa data ou à classe social de onde você veio. Crescer dói porque crescer significa, muitas vezes, deixar para trás quem não está disposto a subir a montanha com você. E para não lidar com a solidão do topo ou com o julgamento de quem ficou no vale, você ancora seu potencial e ajusta seu termostato financeiro e emocional para o morno, garantindo que você nunca brilhe tanto a ponto de cegar quem ama, nem fracasse tanto a ponto de morrer de fome. É uma mediocridade diplomática mantida para preservar o seu pertencimento a tribos que já não comportam mais o seu tamanho. Mas o buraco é ainda mais fundo. A sua inércia oferece um ganho secundário perverso, um prêmio de consolação que você recolhe todos os dias, a proteção contra o julgamento. Enquanto você for apenas uma promessa, um potencial inexplorado ou alguém que está tentando, você está blindado contra a crítica ferrenha que atinge apenas aqueles que estão na arena, expostos, construindo impérios. O fracasso é um escudo confortável. Se você não lança o projeto, ninguém pode dizer que ele foi ruim. Se você não enriquece, ninguém pode te acusar de ganância ou dizer que você mudou. Ficar parado te dá o direito de ser invisível, e a invisibilidade é o manto quente onde os covardes se escondem para não terem que lidar com a pressão de sustentar um novo nível de performance. Há um alívio distorcido em não ter que provar nada a ninguém porque, afinal, a vida tem sido muito dura com você. E aqui chegamos ao ponto mais sensível da sua cegueira, a preservação da autoimagem de vítima. É viciante, quase narcótico, acreditar na narrativa do herói injustiçado, aquele que batalha, sua, sangra, mas nunca é reconhecido. Essa história justifica sua falta de resultados e atrai a simpatia alheia. As pessoas adoram consolar quem tenta e não consegue. Elas se sentem superiores ou solidárias, mas ninguém tem pena de quem vence. Ninguém oferece ombro amigo para quem está carregando o troféu. Ao assumir a vitória, você perde o direito à piedade e à desculpa. Você perde a narrativa de que o mundo lhe deve algo. A sua estagnação é muitas vezes uma birra existencial, uma forma de punir o mundo ou as pessoas do seu passado, mostrando a elas como você está sofrendo, como se o seu fracasso fosse uma vingança contra quem não acreditou em você. Mas a única pessoa que sangra nessa batalha é você mesmo. O medo real não é de que você não seja capaz. O medo que paralisa suas pernas é a aversão à responsabilidade da sua própria potência. Você evita o crescimento porque sabe, intuitivamente, que uma vez que você acesse esse novo nível de poder, não haverá mais volta. Não haverá mais dias de folga mental. Não haverá mais quem culpar. Se você se tornar gigante, terá que carregar o peso de um gigante. Terá que lidar com expectativas colossais, não apenas dos outros, mas as suas próprias. E se você cair lá de cima, o tombo é maior. Então o seu subconsciente, num mecanismo de defesa distorcido, decide que é melhor nem subir. Ele te convence de que a vista do chão não é tão ruim assim, que a ambição é perigosa, que é melhor ser um pequeno rei em um reino de ilusões do que um servo da realidade brutal da alta performance. Você está trocando a glória de um destino monumental pela segurança de uma jaula aberta, onde a porta está escancarada, mas você se recusa a sair porque lá fora venta, e o vento exige que você aprenda a voar ou seja derrubado. Você não falha repetidamente porque lhe falta capacidade ou oportunidade. Você falha porque o seu sucesso seria sentido, nas profundezas do seu sistema nervoso, como uma traição imperdoável a tudo o que você conhece como lar e
identidade. É chocante admitir isso, mas a verdade visceral é que existe uma parte de você que morre de medo de dar certo, porque dar certo significa se tornar um estranho para as pessoas que você ama e para a história que você conta sobre si mesmo há anos. Esse é o ponto cego que te mantém acorrentado, a sua lealdade invisível ao fracasso familiar e social. Olhe para trás, para a sua linhagem, para os seus amigos de infância, para o padrão financeiro e emocional que cercou o seu crescimento. Se todos ao seu redor sempre lutaram para sobreviver, se a narrativa predominante na sua mesa de jantar era sobre como a vida é dura, injusta e escassa, o seu subconsciente gravou isso não como um problema a ser resolvido, mas como uma forma de pertencimento. Prosperar, nesse contexto, é perigoso. Romper a barreira financeira ou alcançar uma felicidade plena soa, para a sua criança interior, como abandonar o barco onde todos os outros ainda estão remando contra a maré. Você se sabota não por incompetência, mas por amor distorcido. Você permanece na estagnação para não ter que lidar com a culpa de olhar para trás e ver que deixou os seus pares na margem enquanto você navegava para o oceano aberto. É aqui que o ganho secundário da inércia se revela com uma clareza dolorosa. Você diz que quer mudar, que quer o topo, que quer a glória, mas existe um benefício oculto, sujo e secreto em ficar exatamente onde você está. Enquanto você é aquele que tenta e não consegue, você recebe empatia. Você mantém a narrativa do esforço injustiçado, do guerreiro que luta contra o mundo cruel. Essa autoimagem de vítima, por mais que doa, é confortável. Ela te protege da crítica feroz que é reservada apenas aos que estão na arena vencendo. Se você não sobe ao pódio, ninguém joga pedras em você. Se você não tem dinheiro, ninguém te pede emprestado ou julga como você o gasta. A sua estagnação funciona como um escudo térmico contra o julgamento alheio e, principalmente, contra a vertigem de ter que sustentar um novo padrão. O seu sistema prefere a dor familiar da escassez, que já é uma velha conhecida com quem você toma café todas as manhãs, a incerteza aterrorizante de uma nova identidade de sucesso, onde você não saberia quem é ou como agir. O desconhecido, mesmo que seja o paraíso, é percebido pelo seu cérebro reptiliano como uma ameaça de morte, enquanto o inferno conhecido é percebido como segurança. Você está viciado na química do seu próprio sofrimento, porque ele valida a sua existência atual. Se você resolver os seus problemas hoje, sobre o que você conversaria amanhã? Quem seria você sem a sua luta, sem a sua queixa, sem a sua falta de sorte? A aversão à responsabilidade da potência não é apenas sobre preguiça, é sobre o luto de ter que matar a sua velha versão. Para nascer o gigante, o menino ferido precisa deixar de governar a casa, e isso dói. Você evita o crescimento para não ter que lidar com o peso esmagador de ser, finalmente, o único autor da sua realidade. Enquanto você não tem resultados, a culpa é do governo, da economia, da família, do tempo. Mas no momento em que você assume a sua potência, a desculpa morre. E a morte da desculpa é o nascimento da responsabilidade absoluta, um fardo que poucos ombros aceitam carregar. Você está parado neste ponto cego porque, no fundo, acredita que se voar alto demais, ficará sozinho lá em cima, sem a proteção da mediocridade coletiva que hoje te abraça e te diz que está tudo bem, a vida é difícil mesmo. Romper esse pacto de lealdade com a escassez é o ato mais violento e amoroso que você pode fazer por si mesmo, mas exige que você esteja disposto a ser, por um tempo, o vilão da história de quem ficou para trás, para finalmente se tornar o herói da sua própria vida. A verdade brutal é que você está apaixonado pela sua própria jaula e nem percebe que a chave sempre esteve no seu bolso, porque a liberdade te apavora muito mais do que a prisão. Existe um benefício oculto, sujo e silencioso em continuar exatamente onde você está, e esse é o ponto cego que te mantém refém de uma vida menor do que a sua alma exige. Você diz que quer prosperar, grita aos quatro ventos que deseja mudança, mas o seu subconsciente está neste exato momento, trabalhando horas extras para garantir que nada mude, porque para a parte mais primitiva do seu cérebro, o desconhecido é sinônimo de morte, enquanto a sua dor atual, por mais agonizante que seja, é segura, previsível e familiar. Você aprendeu a navegar na escassez, decorou o mapa do sofrimento e sabe exatamente como sobreviver com pouco, mas não faz a menor ideia de quem você seria se tudo desse certo, e essa incerteza paralisa qualquer movimento real antes mesmo dele começar. É uma lealdade invisível e tóxica que você carrega, um contrato assinado com sangue emocional que te impede de ultrapassar o teto financeiro e afetivo dos seus pais ou do seu círculo social, pois lá no fundo, uma voz infantil sussurra que ter sucesso é trair quem ficou para trás, que enriquecer é se afastar do bando, e que ser feliz enquanto os outros sofrem é uma forma de arrogância que será punida com a solidão. Você prefere a validação da pena à responsabilidade da admiração,
Não, esse é o ganho secundário da sua inércia, o lucro secreto do seu fracasso. Enquanto você se mantém nessa posição de quase, de potencial desperdiçado, você continua blindado contra as críticas que atingem apenas quem está na arena, exposto e vulnerável ao julgamento alheio. Ficar parado te protege da inveja, te protege da expectativa de ter que sustentar um novo padrão, te protege de descobrir que talvez, apenas talvez, você não seja tão bom quanto a narrativa que conta para si mesmo. Manter-se como a vítima das circunstâncias, o herói injustiçado que luta muito e ganha pouco, é uma droga viciante porque te isenta de culpa e garante o colinho, a compreensão e o tapinha nas costas dos outros medíocres que também pararam no tempo. Se você vencer, perde o direito de reclamar, perde o direito de culpar o sistema, perde o álibi do eu tentei, e de repente, toda a luz recai sobre você, revelando não apenas suas vitórias, mas suas falhas, suas escolhas e sua absoluta autoria sobre o destino. Isso é o que chamamos de aversão à responsabilidade da potência. O medo não é de que você seja fraco. O medo real, aquele que te faz tremer na base, é descobrir que você é imensamente poderoso e que, com esse poder, vem o dever inegociável de nunca mais aceitar menos do que o extraordinário. Sua estagnação não é falta de oportunidade. É um mecanismo de defesa sofisticado que sua mente criou para preservar uma identidade que já deveria ter morrido. Você evita o crescimento para não ter que lidar com o peso esmagador das expectativas, porque se você assumir que é capaz de fazer milhões, de ter o corpo dos sonhos, de viver um relacionamento épico, você não terá mais onde se esconder nos dias ruins. A mediocridade é um esconderijo quente. O sucesso é um palco frio e iluminado onde não há sombras para ocultar a preguiça ou a inconsistência. Você está sabotando seu próprio avanço porque, secretamente, acredita que a sua versão vitoriosa será uma fraude, ou pior, que ao se tornar quem nasceu para ser, perderá o amor e a conexão com as pessoas que hoje compõem o seu mundo, sem perceber que essas pessoas amam a sua versão limitada e não a sua essência expandida. Romper com essa lealdade exige uma coragem visceral, a coragem de decepcionar as expectativas de quem te quer pequeno para não confrontar a própria pequenez. O que te trava não é o obstáculo externo, é o apego à narrativa de esforço sem recompensa. Você construiu um altar para o seu sacrifício e vai lá rezar todos os dias, contando histórias de como a vida é dura, de como é difícil, de como você batalha, tudo para justificar a ausência de resultados concretos. Essa autoimagem de mártir é o que te impede de ser um conquistador. O mártir busca aplausos pela dor. O conquistador busca resultados pelo mérito. Que a transição de um para o outro exige que você mate a necessidade de ser consolado. Enquanto você buscar consolo, fugirá do confronto necessário para evoluir. Você precisa entender que o seu subconsciente está programado para economizar energia e evitar rejeição. E o sucesso gasta muita energia e atrai muita rejeição. Portanto, a sua biologia luta contra a sua biografia. O seu corpo quer o sofá e a segurança do salário fixo e baixo, enquanto sua alma clama pelo risco e pela glória. Essa guerra civil interna é o que chamamos de estagnação. Você está parado no ponto cego onde a dor de mudar parece maior que a dor de continuar igual, mas isso é uma ilusão de ótica criada pelo medo. A verdade é que a dor do arrependimento, daqui a 10 anos, será infinitamente mais devastadora do que a dor do crescimento hoje, mas para ver isso você precisa parar de olhar para o que vai perder se mudar, a simpatia dos fracassados, a segurança do conhecido, a desculpa pronta, e começar a olhar para o que está matando ao ficar, a única vida que você tem. Você está protegendo uma versão de si mesmo que não existe mais, alimentando fantasmas de insegurança, herdados de gerações passadas, repetindo ciclos de escassez, apenas para não sentir o vertiginoso frio na barriga de estar no comando. É hora de encarar que o seu bloqueio não é financeiro. Não é técnico, não é o mercado. O seu bloqueio é emocional e identitário. Você não ganha mais porque, no fundo, acha que não é seguro ser grande. Você não avança porque, inconscientemente, acredita que a sua estagnação é o preço que paga para pertencer. E enquanto a necessidade de pertencer ao bando dos limitados for maior que a necessidade de pertencer a si mesmo, você continuará girando em círculos, cego para o fato de que a porta da cela sempre esteve aberta, esperando apenas que você tivesse a
ousadia de caminhar para fora e nunca mais olhar para trás. Você não está falhando por falta de capacidade, você está falhando porque nas camadas mais profundas e escuras da sua mente, o seu sucesso te apavora muito mais do que o seu fracasso, e é exatamente esse terror silencioso que você tem chamado de bloqueio a vida inteira. Respire fundo e segure essa verdade, porque ela vai doer antes de curar. Existe uma parte de você que ama a sua estagnação. Existe um canto obscuro no seu subconsciente que encontra um prazer mórbido em ver as coisas darem errado, porque o fracasso, por mais doloroso que seja, é um território conhecido, mapeado e, ironicamente, seguro. Quando você fracassa, você sabe exatamente quem você é e qual é o seu papel no mundo. Você é o batalhador injustiçado, o herói que nunca vence, a vítima das circunstâncias. Essa identidade, por mais medíocre que seja, te dá um chão firme. O sucesso, por outro lado, é um abismo de incertezas. Se você vencer, quem você se torna? Se você ganhar todo o dinheiro que diz querer, como seus amigos de infância vão te olhar? Se você se tornar gigante, será que a sua família ainda vai te reconhecer ou você será visto como um estranho, um arrogante, alguém que esqueceu de onde veio? É aqui que reside a lealdade invisível que drena a sua energia vital. Você não percebe, mas está preso a um contrato emocional secreto assinado com o seu passado, onde jurou jamais ultrapassar os limites financeiros ou emocionais dos seus pais ou do seu grupo social de origem. Avançar significa, no nível simbólico, abandoná-los. Crescer soa como traição, e como o ser humano é um animal que depende do pertencimento para sobreviver, o seu cérebro reptiliano prefere que você continue quebrado e aceito, a que se torne próspero e solitário. Você se auto-sabota na véspera da vitória não porque não merece, mas para garantir que não vai perder o amor daqueles que só sabem se conectar com a sua versão limitada. Você freia o carro quando a estrada fica livre, porque a velocidade da sua própria potência te causa vertigem. Além dessa lealdade tóxica, existe o ganho secundário da inércia, o benefício oculto que ninguém admite em voz alta. Ficar parado te protege. Enquanto você não alcança o topo, você está blindado contra as críticas que só atingem quem está na arena. A mediocridade é um escudo térmico contra o julgamento alheio. Se você não lança aquele projeto, ninguém pode dizer que ele é ruim. Se você não assume a liderança, ninguém pode apontar suas falhas. Manter-se pequeno é a estratégia perfeita para quem tem pavor de ser visto de verdade. Mais do que isso, a sua estagnação sustenta a sua narrativa de esforço nobre. Você adora poder dizer que fez de tudo, que lutou bravamente, mas que o mundo não ajudou. Essa postura de vítima é viciante porque ela te isenta da responsabilidade final. Se a culpa é do mercado, do governo ou da sorte, você não precisa mudar. Você pode continuar recebendo tapinhas nas costas e olhares de pena, nutrindo o ego com a simpatia alheia, em vez de nutri-lo com resultados reais. O ponto cego definitivo, aquilo que você se recusa a ver, é a sua aversão à responsabilidade da sua própria potência. Ser grande dá trabalho. Ser capaz gera expectativas. Quando você assume que é poderoso, você perde o direito de dar desculpas. Você perde o direito de ter dias improdutivos sem consequências. O sucesso exige uma manutenção diária de excelência que assusta os preguiçosos de espírito. Lá no fundo, você evita o crescimento porque não quer carregar o peso de ser a referência, de ser o pilar, de ser aquele que resolve. É muito mais confortável ser aquele que pede ajuda do que aquele que tem a obrigação de ajudar. Você está escolhendo, dia após dia, a leveza insuportável de ser irrelevante, apenas para não ter que lidar com a gravidade de ser essencial. Entenda que a porta da cela não apenas está aberta, ela nunca existiu. As grades eram feitas desses medos, dessas lealdades infantis e dessa necessidade de proteção. Para sair, você precisa estar disposto a matar a versão de si mesmo que busca a aprovação. Você precisa estar disposto a ser por um tempo o vilão na história de quem ficou para trás, o ambicioso demais na boca dos acomodados, o diferente na mesa de domingo. Você precisa aceitar que a solidão do topo é, na verdade, a solitude da liberdade. A cura para essa estagnação não está em aprender mais uma técnica de vendas ou produtividade, mas em reconfigurar o seu termostato emocional para suportar a temperatura do sucesso. Você precisa ensinar ao seu sistema nervoso que é seguro brilhar, que é seguro ter muito, que é seguro ser feliz sem culpa. Estamos encerrando esta jornada monumental aqui, mas o verdadeiro trabalho começa quando você desligar essa tela. Se algo nessas palavras rasgou a sua alma e te fez ver o
que você estava escondendo de si mesmo, eu preciso que você deixe um comentário abaixo dizendo: eu assumo o comando, e se inscreva no canal agora. Não faça isso por mim, faça isso como o primeiro ato concreto de quebra desse padrão de invisibilidade. Ao comentar, você materializa sua intenção. Ao se inscrever, você se compromete com a continuidade da sua expansão. Não deixe esse insight esfriar. A sua nova identidade está esperando do outro lado desse medo. O ganho secundário de ficar parado acabou hoje. A lealdade agora é com o seu futuro, não com o seu passado. Levante-se, sacuda a poeira dessa vitimização antiga e ouse caminhar para a luz da sua própria potência, porque o mundo não precisa de mais uma vítima bem justificada. O mundo está desesperado por quem você nasceu para ser.